Em Mateus, no capítulo 27, a palavra de Deus nos diz sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que o véu do santuário se partiu ao meio e abriram-se sepulcros. Abrindo sepulcros, né, muitos corpos de santos que dormiam, esses santos ressuscitaram. Isso está em Mateus, no capítulo 27, versículo 51. E o versículo 52 é que fala que os santos ressuscitaram. A ressurreição dos santos. Nesta semana eu recebi a pergunta de um irmão e que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Quem eram esses santos que ressuscitaram? Não só quem eram esses santos. Eles ressuscitaram no momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, no momento da morte, no momento em que o véu do santuário se rasgou, ou eles ressuscitaram junto com o nosso Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. Por quê? Porque no versículo 53 ele fala que saindo esses do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, esses santos que morreram e ressuscitaram, eles apareceram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus Cristo. Eles ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus Cristo, ou eles ressuscitaram e ficaram esperando nos túmulos por 3 dias, até o momento da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, para entrar na cidade de Jerusalém? Bom, esta é a pergunta que o nosso irmão fez durante essa semana para mim e gostaria de ter uma resposta. E por causa dessa pergunta, eu desejei então, nesta noite, neste momento, trazer uma mensagem, aproveitar essa pergunta para termos um aprendizado também para as nossas vidas a respeito da ressurreição dos santos. E é sobre isso que nós estaremos falando hoje, sobre ressurreição dos santos. Mas primeiro nós vamos responder então a pergunta desse nosso irmão. Então a nossa mensagem dessa noite, ela poderá ser dividida em duas partes. A primeira que responde a esta pergunta e a segunda que, utilizando-se então da resposta dessa pergunta, nós falaremos um pouco a respeito da nossa ressurreição, da ressurreição dos santos, do que nós aguardamos, da nossa esperança de estarmos para sempre com o Senhor, sendo ressurrectos dentre os mortos. Será que há alguma diferença entre a nossa ressurreição e essa ressurreição da qual ele está falando aqui? Bom, primeiramente, eu gostaria de falar a respeito de que essa resposta para esse texto de Mateus no capítulo 27, que nós estamos conversando aqui nesse momento, ela pode ter mais de uma resposta. O meu ponto de vista a respeito desse assunto, ele não necessariamente deve ser tomado pelos irmãos como um ponto final ou como o verdadeiro, aquele que responde àquilo que a palavra de Deus está tentando nos ensinar aqui. Mas é o meu ponto de vista e estarei expressando aos irmãos o entendimento que eu tenho desta passagem da palavra de Deus. Então eu farei mais uma vez a leitura e daí nós conversaremos a respeito do assunto. Veja só, ele fala no versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Bom, Mateus capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Isto aconteceu no momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo entregou o seu espírito, no momento da sua morte. E o versículo 52 diz: E abriram-se os sepulcros.
Abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Nós precisamos aceitar o texto do jeito que ele está escrito. Então, aqui ele fala que naquela ocasião, naquele momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo rendeu o seu espírito na sua morte, muitos corpos de santos ressuscitaram. Então, isso aconteceu no momento da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem eram esses santos? Quem eram esses santos que ressuscitaram? Agora vem o meu entendimento. Não creio eu que esses santos que ressuscitaram são santos do Velho Testamento. São homens fiéis, homens de fé que viveram durante o Velho Testamento, nem entre os patriarcas ou nem muitos outros homens fiéis dentre a nação de Israel, dentre o povo de Israel, que pela sua fé receberam então essa benevolência, esse privilégio de ressuscitarem. Creio eu com certeza de que esses santos que ressuscitaram são os santos daquela época, naqueles dias do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ministério de João Batista, que estavam vivendo naquela época e que naqueles dias em que estavam eles ouvindo a palavra de Deus e por intermédio do ouvir a palavra de Deus, creram por intermédio do ministério dos apóstolos, por intermédio de Jesus, por intermédio do ministério de João Batista. Essas pessoas, esses santos, eles vieram a falecer. Então, esses são os santos que ressuscitaram, o que significa que eles fazem parte do plano de Deus para a nação de Israel. Eles são israelitas, porque o evangelho, até esse presente momento, o evangelho do reino que estava sendo anunciado para a nação de Israel. Porque essas pessoas, elas precisavam ser pessoas conhecidas. Quem saberia que quando ela se apresentasse viva em Jerusalém, que essas pessoas vão se apresentar viva em Jerusalém logo em seguida, quem poderia então acreditar que o testemunho delas de que elas estiveram mortas e ressuscitaram era verdadeiro se elas não fossem pessoas conhecidas? Assim como o testemunho de Lázaro, né, que morreu e depois de 4 dias, né, o nosso Senhor Jesus Cristo o ressuscitou, ele apareceu para muitas pessoas que o conheciam. Então, se Lázaro fosse uma pessoa desconhecida, que testemunho seria esse? As pessoas não iriam acreditar se ele fosse um santo do Velho Testamento que ressuscitou. Mas não, ele era uma pessoa conhecida, inclusive amigo, muito amigo do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas conheciam ele. Esse era Lázaro, e nós o vimos, nós estivemos no seu sepultamento, nós o velamos, e agora nós estamos vendo ele vivo. Então, esses santos aqui são santos, sim, que viveram naqueles dias. E daí, o versículo 53 do capítulo 27 de Mateus vai falar que, saindo esses do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, o entrar na cidade santa e aparecer a muitos é que só aconteceu depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ressuscitar aconteceu no dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o aparecer publicamente para a cidade aconteceu logo após a morte e ressurreição. Aconteceu logo após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo então foi elevado às alturas e assunto aos céus. Então, para testemunhar agora então a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo,
A palavra de Deus então nos diz que Deus trouxe esses santos que ressuscitaram então e que apareceram a muitos na cidade santa, na cidade de Jerusalém. Isso confere com Hebreus no capítulo 11, quando a palavra de Deus fala a respeito de que muitas mulheres receberam pela fé os seus mortos. Nós podemos até abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 35. Ó. Hebreus capítulo 11. Veja aqui em Hebreus, no capítulo 11, ele fala no versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Quando é que essas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos? Mais uma vez, como eu falei, é o meu entendimento pessoal do texto. Mas para mim esse texto aqui, ele confere com Mateus no capítulo 27, afirmando que essas mulheres então receberam os seus mortos pela ressurreição dos mortos. E esses mortos aqui, eles, depois da ressurreição, o que eles fizeram? Eles primeiro se apresentaram em particular nas suas casas, foram procurar os seus nas suas casas. Algumas pessoas podem acreditar que eles ficaram no sepulcro, aguardando os 3 dias até a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para aparecerem publicamente em Jerusalém. Não tem problema nenhum. O texto não afirma o que eu estou afirmando agora, mas eu creio que eles ressuscitaram e eles foram aparecer primeiro aos seus, em particular. Nesse momento ainda não é uma aparição pública. Então, quando ele fala a respeito de que depois da ressurreição eles entraram na cidade santa e eles apareceram, agora é uma aparição pública. Agora nós vamos à nossa segunda parte da nossa mensagem. Bom, nessa segunda parte da nossa mensagem, agora nós vamos definir o que ele está querendo falar sobre ressurreição, ou de que tipo de ressurreição nós estamos falando quando nós falamos dessa ressurreição dos santos, assim como a ressurreição de Lázaro, assim como muitos que também foram ressuscitados no Velho Testamento. Será que essa ressurreição é a mesma ressurreição da qual nós aguardamos? Veja que aqui em Hebreus, no capítulo 11, quando ele fala a respeito de que as mulheres receberam os seus mortos por intermédio da ressurreição, olha só que ele diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados. Então ele conta a história a respeito do que aconteceria, o que teria acontecido com esses santos que ressuscitaram, testemunhando da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. O que ele está querendo dizer com isso, não aceitando o seu resgate? Assim como os judeus pagaram para que muitos soldados mentissem a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, esses homens aqui, eles foram torturados agora também para mentir a respeito da sua própria ressurreição e também da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles não aceitaram. E a razão pela qual eles não aceitaram, né, a Bíblia nos diz que eles não aceitaram esse seu resgate, foi para obterem superior ressurreição, ou seja, para obter uma outra ressurreição que não é aquela que eles já tiveram, uma ressurreição superior. O que significa, então, que realmente a Bíblia pode estar falando de 2 tipos de ressurreição. Quando você ouve falar de ressurreição na palavra de Deus, você tem que se ater ao detalhe de que tipo de ressurreição a palavra de Deus está nos falando. Eu prefiro então agora, para poder fazer a diferenciação e definir esses 2 tipos diferentes de ressurreição,
falando da seguinte forma: nós temos o que aconteceu com Lázaro e com esses santos aqui, que foi a vivificação dos vossos corpos, ou seja, o corpo deles recebeu vida, estando eles mortos, eles foram vivificados, e a ressurreição por intermédio da regeneração, como a palavra de Deus diz agora que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo a primícias dentre os mortos, ele foi ressuscitado com um corpo regenerado, com um corpo espiritual. Então, esses santos que foram vivificados aqui, eles não receberam corpo espiritual. Eles não apareceram com corpo espiritual. Ou seja, eles foram vivificados e eles morreram novamente, assim como Lázaro. Ele foi vivificado, a palavra de Deus usa o termo ressurreição, então não tem problema nenhum usar o termo ressurreição. Eu aqui estou usando aqui o termo vivificação só para fazer essa distinção, essa diferenciação, mas Lázaro foi ressuscitado, mas não recebeu ainda um corpo espiritual. Ele aguarda assim como nós aguardamos, então, a regeneração desse corpo e um corpo espiritual, que a palavra de Deus vai nos ensinar, que é o tipo de corpo que receberemos, como a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então, vamos abrir as nossas Bíblias agora em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então, 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 50 diz o seguinte: Isto afirma, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E a vivificação foi o termo que eu usei para diferenciar esse tipo de ressurreição dos santos do tipo de transformação que receberemos pela ressurreição do nosso espírito. A vivificação, ela deu a Lázaro, assim como deu a esses santos que ressuscitaram naquela ocasião da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ela deu um corpo físico novamente, um corpo de carne e sangue àqueles homens que testemunharam. Por isso, por terem corpo de carne e sangue, eles puderam ser torturados e foi possível eles morrerem novamente, aguardando então uma ressurreição superior, que é essa ressurreição da qual nós iremos falar agora. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Aí ele fala no versículo 51, eis que vos digo um mistério. Que mistério é esse? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, essa ressurreição da qual nós estamos falando é uma ressurreição de transformação. Uma ressurreição de transformação tendo um corpo transformado, um corpo agora regenerado, um corpo novo. Gostaria de lembrar aos irmãos que agora, neste caso aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós já não estamos mais falando exclusivamente de judeus, que era o caso lá em Mateus no capítulo 27, porque essa transformação do nosso corpo agora já faz parte da ressurreição que o corpo de Cristo receberá por intermédio da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Então, no dia do arrebatamento da igreja, aqueles que dormem, a palavra de Deus diz para os que estão mortos, aqueles que dormem, eles serão ressuscitados. E quando ele usa o termo ressuscitado, agora não é mais vivificação. O termo ressuscitado no sentido de transformação.
E nós, os vivos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E é disso que ele está falando aqui, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Versículo 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos, eles ressuscitarão incorruptíveis. Então, agora ele está falando de uma ressurreição com transformação, porque os mortos, eles ressuscitarão incorruptíveis. Aqueles santos que foram ressuscitados ou vivificados naquela ocasião, eles não ressuscitaram incorruptíveis, eles receberam um corpo mortal, eles foram vivificados para receberem novamente um corpo mortal para dar testemunho. Mas a nossa ressurreição, a ressurreição da qual ele está falando aqui, é para receber, então, pela ressurreição dos mortos, um corpo incorruptível. Nós seremos transformados, os vivos serão transformados. E daí ele explica, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esta é a nossa vitória. Este é o fim para a eternidade, para todos nós. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz, versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então nós sofreremos nesse corpo, nós padeceremos perseguições, tribulações, nós sofreremos nesse corpo corruptível na carne, sofreremos doenças, e a doença nos trará dor, nos trará desconforto, nos trará desprazer, nos trará angústia e muito sofrimento. Mas no Senhor, o nosso trabalho não é vão. É isso que ele está querendo dizer. No último texto da palavra de Deus, para reforçar esse texto que nós acabamos de usar aqui de 1 Coríntios, é 1 Tessalonicenses no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, falando a respeito do arrebatamento, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes, e nenhum de nós seja ignorante com respeito aos que dormem, para nós não entristecermos como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque as tristezas desse mundo, as dores e os sofrimentos desse mundo, podem nos trazer desesperança. E a palavra de Deus fala, não entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante o Senhor Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqueles que já morreram, aqueles que dormem, virão na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo para nos resgatar. E daí ele fala, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto,
porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com esses mortos que ressuscitarão, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, irmãos. Por isso ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E é por essa razão que nós exortamos constantemente. E eu gostaria de fazer, então, agora, neste momento, este apelo. Você que está me ouvindo, você que está me ouvindo e que eu não o conheço ainda. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não creu ainda que Ele morreu naquela cruz para pagar pelos seus pecados e ressuscitou para ser o Senhor da sua vida, faça essa boa confissão, creia nele para você ter essa esperança. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E se por acaso, mesmo sendo alguém que já tem a fé, você creu que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, você crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz para pagar pelos seus pecados, e por intermédio da fé que você tem em Jesus Cristo, você tem a certeza de que você tem o perdão dos seus pecados. Mas você está triste, como os demais que não têm esperança, como a palavra de Deus nos afirma aqui, que esta palavra de ressurreição seja uma palavra de consolo para você. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque você pode ter a certeza, a convicção, a garantia de que um dia você estará com o Senhor para sempre, porque o Senhor não mente. Ele morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados e ressuscitou para ser Senhor da sua vida, para a garantia de que o dia em que ele retornar para buscar a igreja, você estará junto entre aqueles que receberão um corpo espiritual, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais sofrimento, aonde não haverá mais angústia, não haverá mais perseguição, aonde não haverá mais a corrupção desta carne. Amém? Então, gostaria de convidar os irmãos agora para nós termos um momento de oração. E neste momento de oração, esse é o momento em que eu convido você para refletir. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida neste momento e confie no Senhor de que Ele virá para resgatá-lo. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor, faça isso agora. Se você estava entristecido como os demais que não têm esperança, regozije-se e alegre-se nesse momento na esperança que temos em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor concede de nós estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra e neste momento, Senhor, ouvirmos que temos essa esperança de que estaremos para sempre com o Senhor por intermédio da ressurreição dos mortos, que é prometida por Ti, Senhor. Essa ressurreição que é a transformação dos nossos corpos, a regeneração da nossa carne para um corpo espiritual, um corpo incorruptível, um corpo que pode herdar o reino de Deus. Por isso, Senhor, nós entregamos as nossas vidas. Aquele entre nós que ainda não aceitou a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas, que esteja nesse momento, então, fazendo essa afirmação: Senhor Jesus Cristo, eu Te aceito como o único Senhor da minha vida e o único Salvador, aquele que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos
por tudo que tens feito por nós, Senhor. Amém. Obrigado pela oportunidade e agora nós estaremos então encerrando este culto.